Oi, gente, tudo bem? Eu vim aqui trazer uma novidade para vocês. Vocês costumam falar que, assim como eu, paciente diabético, paciente hipertenso, pé diabético, vou fazer um destro no paciente. Então, é sobre isso que eu quero falar. Existe um movimento, uma proposta para que a gente mude essa forma de linguagem, para que, com o objetivo de fazer com que melhore, né, a comunicação com o paciente. Então, o objetivo dessa proposta é melhorar, é mudar a linguagem para a gente melhorar a comunicação com o paciente. Mas por quê? Da onde veio essa proposta? Quem que inventou isso que nós temos que mudar, que isso interfere? Tá? Então, eu vou contar um pouquinho da história, de como que tudo começou. Aconteceu um fórum junto à ONU, da Organização das Nações Unidas, né, onde o Brasil, para atingir os objetivos de desenvolvimento sustentável, o Brasil, junto a outros países, né, se comprometeu a reduzir a mortalidade prematura das doenças crônicas não transmissíveis, que já começou por aí. Né? Eles já mudaram essa terminologia de doenças crônicas não transmissíveis para a condição crônica não transmissível. Eliminaram o termo doença, até que porque eles propõem que não se use o termo doente, né? Ou doença, tá bom? Então, eles já começaram por aí. E a proposta, o objetivo é reduzir em 1/3 a mortalidade prematura de doenças, ou melhor, de condição crônica não transmissível até o ano 2030. A proposta inclui a melhora na comunicação. Por isso, né, a proposta da mudança de linguagem, que vem com o tema A Linguagem Importa. Tá? Então, foi por isso esse movimento da mudança da linguagem, com o objetivo de melhorar a comunicação com o nosso paciente, com o nosso receptor, né? E essa proposta, gente, ela é mais do que sugestões de alteração de palavras, né? As palavras escolhidas, além das palavras escolhidas, é muito mais do que isso. Essa proposta traz valiosas recomendações, e essas recomendações, elas são alicerçadas na experiência de entidades referenciadas com o modo operandi, que teve o objetivo também de melhorar a comunicação, e com experiências exitosas. Aí a proposta do Brasil também utilizar essa estratégia de mudança de linguagem com o objetivo de melhorar a comunicação com o nosso paciente. É a vantagem, né? É valorizar o receptor. Para quem a gente vai falar, para o nosso paciente, a gente procurar valorizar a mensagem que ele vai receber, né? Para a gente tentar reduzir os estigmas, reduzir os estereótipos e favorecer o alcance do objetivo, que é a redução da mortalidade prematura, né, até o ano 2030. Então, essa é uma estratégia de mudança de linguagem, né? E até porque eles defendem, né? E a proposta é que a gente defenda sempre uma educação em saúde, uma educação empática, inclusiva, motivadora, respeitosa, que empodere o ouvinte, né? Estimulando a autonomia dele em cuidados baseados nas decisões compartilhadas com o profissional. Tá? E nunca a gente delegar a responsabilidade sozinho para ele. E sim, a gente estabelecer um compartilhamento de responsabilidades, onde eu, profissional, assumo a minha, e ele, enquanto paciente, assume a dele, tá? E são cuidados, são decisões compartilhadas. E tendo como objeto principal aí a comunicação. Até porque também eles defendem que a comunicação, ela é mais ampla, né, do que a simples seleção de palavras. A gente sabe que a comunicação, ela inclui a entonação da voz, ela inclui a velocidade do discurso, inclusive a comunicação não verbal, né? Então, essa proposta também valoriza a questão da comunicação não verbal. E ela tenta fazer com que, né, o papel da comunicação
não deva ser minimizado. Eles maximizam o valor da comunicação. Por quê? Tentando fazer uma comunicação que aproxima as pessoas, jamais afastar. Que inclui uma pessoa, jamais exclui. Que demonstre respeito à pessoa e não estigmatizar, né? E abrir uma via de mão dupla, tá? E jamais estabelecer barreiras hierárquicas. Muitas vezes a gente estabelece barreiras hierárquicas, né? Principalmente com o uso de jargões. E até porque também a gente concorda, né? E a proposta vem determinar que melhore a qualidade dessa interação. Então, por isso que existe essa proposta de mudança de linguagem com a estratégia de melhorar a comunicação. Eu vou dar alguns exemplos aqui, mas eu vou deixar o link para que você leia o documento por completo, tá bom? Por exemplo, então tem a coluna do uso recomendado, a coluna do uso não recomendado e a justificativa. Eu vou falar só alguns exemplos, mas tem vários. Uso recomendado. Nós devemos falar o paciente engajado, empoderado, em processo de engajamento. E nunca, e não é recomendado, falar paciente aderente e não aderente. Por quê? Olha a justificativa. Adjetivos estáticos, como aderente e não aderente, simplificam a complexidade de escolhas e sentimentos associados. A saúde centrada na pessoa engaja e empodera o indivíduo, ao invés de apenas prescrever e contar com sua adesão, né? Uma persona aderente. Então, a gente quer que eles se engajem naquele processo, né? Se empoderem daquele conhecimento. Não devemos falar como uso recomendado, né? Uso recomendado. Pessoas com diabetes, pessoas com hipertensão, pessoas com obesidade, e nunca doentes de diabetes, enfermos de diabetes. Por quê? Esses termos passam mensagens negativas, equivocadas de passividade e impotência. Você vê que legal que sempre tem uma justificativa do porquê da proposta da alteração. Um termo recomendado é o monitoramento, checagem, automonitoramento da glicemia ou da glicose. Monitorar a glicemia, checar a glicemia. E nunca fazer um teste de glicemia, nem testar a glicemia e muito menos fazer um teste da glicose. Por quê? Testes implicam a existência de sucesso ou fracasso. Checar ou monitorar deve ter como objetivo a obtenção de uma informação e não atestar o indivíduo, tá? Então checar ou monitorar a glicemia e nunca abolir a palavra teste. Um uso recomendado é fazer uma glicemia capilar, fazer uma glicemia da ponta do dedo e jamais fazer um destro, tá? Por quê? Jargões criam desequilíbrio de poder, uma demonstração de hierarquia. Uso recomendado, falar pessoas com diabetes e nunca paciente diabético. Você é diabético? Há quanto tempo você é diabético? Tá? Então, não existe mais essa recomendação. Falar com o paciente, você tem úlcera no pé ou infecção no pé. Jamais falar que a pessoa tem pé diabético. Vamos estudar o pé diabético. Por quê? Porque adjetivar o órgão, quando há uma complicação crônica, desumaniza e supervaloriza a complicação como ente e separado sobre a pessoa. Não devemos falar, ou melhor, o uso recomendado é manejo, gerenciamento, tá? E não recomendado, vamos fazer o tratar a diabetes. Né? A gente não vai usar isso aí. Até porque se implica em algo feito à pessoa ou seu diabetes. E pode ter uma conotação semelhante à de tratamento de pessoas, o que não já contraindica falar. Tá bom? Então, gente, era essa a mensagem. Olha só que legal, tá? Comece desde já a se empoderar desses novos termos, para que a gente consiga futuramente com que a maioria das pessoas falem essa nova linguagem com o objetivo de melhorar a nossa comunicação, tá bom? Então, se você acatou bem essa comunicação aqui, deixa aqui seu like, se inscreva no canal, ative o sininho e deixe seu comentário, tá? Vou adorar responder para você os comentários. Até o próximo vídeo. Tchau!